Na imagem corporativa, a percepção é o alicerce. Mas na era digital, a reputação é o desafio. Ignorar a construção de uma marca, conceito, é deixar o futuro da sua empresa nas mãos do acaso. Bem-vindos ao debate sobre como a liderança, a cultura e o marketing de relacionamento estão sendo reescritos pela transformação digital e pela inteligência artificial. Mas antes de a gente rebrandar o seu mindset, eu quero saber como as pessoas estão enxergando o seu negócio. Se você quer que sua marca seja lembrada pela excelência e pela inovação, já clica no like. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum episódio do nosso PodCampus. Eu sou Francisco Campos e quem nos acompanha já sabe que a nossa missão é clara: é garantir que, na era da inteligência artificial, o fator humano seja o nosso maior ativo. Hoje vamos mergulhar na estratégia por trás das grandes marcas. E para nos guiar por essa jornada entre o conceito e a fidelização, temos o prazer de receber o professor Mário Lima, consultor estratégico que vive a construção de grandes cases na prática. Professor Mário, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso PodCampus. Obrigado, Francisco. Boa tarde a você, boa tarde a todos e a você que nos honra com a sua audiência. Uma excelente tarde. Estamos aqui para construir o conhecimento juntos. Excelente, Mário, muito obrigado, viu? Disponha. Mário, no mundo acadêmico e na consultoria, muito se fala em marca, né? Verdade. Mas hoje, com o excesso de informação, por que construir uma marca conceito é o único caminho para não ser apenas mais um comitê de vendas no digital? Sim. Permita-me explicar a você e a quem está nos assistindo que aqui existem dois caminhos. Bom, geralmente no mercado, quando você procura construir uma logomarca ou um logotipo, por exemplo, você geralmente vai numa gráfica. Você vai procurar um profissional que é o design gráfico. O profissional design gráfico, ele vai construir uma boa logomarca para você, sim, ou um bom logotipo, porém, ele não estrutura o conceito dentro da marca. Ele não traz a ideia que você quer. Ou seja, ele apenas vai te dar a estética. Mas a essência, quem faz esse papel é o profissional publicitário. Então, por que que eu, claro, defendendo a minha profissão, né, também como publicitário, é interessante você, empresário, empreendedor, que deseja ter uma logomarca forte, que apresente a sua identidade, os valores que você quer transmitir perante a sociedade, dentro do aspecto da responsabilidade socioempresarial, é importantíssimo, Francisco, que procure uma agência de publicidade, certo? Aonde aquele profissional ele vai desenvolver um briefing, ou seja, ele vai desenvolver um documento breve da sua empresa, e ele vai te fazer algumas perguntas que são elementares. Quais são delas? Qual é o nome da sua empresa? Ah, Fogões Campos S.A. Perfeito. O que você quer transmitir na Fogões S.A. em questão de valores? Olha, eu quero que se transmita o respeito ao meu cliente, a prática do bom preço, uma imagem positiva, algo assim bem profissional. Perfeito. Então, aquele profissional dentro da agência, ele vai ter outros colegas de trabalho, ou seja, existem outros departamentos dentro da agência que vão estruturar esse documento. Essa ideia que você, empresário ou empreendedor, quer tornar isso como conceito da sua marca ou do seu logotipo. O que que vem a ser, e aproveitando já aqui o espaço, explicar o que que é a logomarca, o que que é o logotipo. A logomarca é aquela identidade visual que tem um nome e um fundo, ou uma imagem que complemente. Então, por exemplo, Fogões, Campos S.A. Você tem ali uma imagenzinha de um fogo, ou de um botijão de gás, alguma coisa do tipo, junto com o nome. Isso aí é a logomarca. O logotipo é apenas o nome, Fogões Campos S.A. Ou só Ponto Frio, sem o pinguim, ou Gelatos, enfim, só para esclarecer. Porque às vezes a pessoa vê e fala assim, ah, mas é Gelatos, mas tem cores. Sim, a cor não tem nada a ver, tá? É só o nome. É o que representa a organização, no caso a empresa. Então, retomando a pergunta que foi feita, excelente, inclusive. O que que acontece? Se você
pega esse documento e entrega para um profissional de design gráfico, ele pode construir essa logomarca para você, só que ele tem que ser bem ético nessa parte e dizer, olha, o senhor Francisco, eu vou construir essa logomarca, o seu logotipo, mas essa essência eu não vou conseguir transmitir a fundo, porque não é meu papel de exercer a publicidade. Então, a publicidade, ela pensa no conceito, na identidade, na responsabilidade e no relacionamento. Por isso que, às vezes, você, ao procurar uma agência de publicidade e propaganda, você acaba deixando de investir naquilo ali, porque é um pouco mais salgado, é um pouco mais puxado daquilo que você pensa. O que acaba sendo um pouco mais fácil de você encontrar na gráfica. O cara só cria sua logomarca ali e ele fala, ó, sucesso e tchau. É isso mesmo. Né? E fora também é o seguinte, por que a publicidade, a agência publicitária tem essa responsabilidade? Porque muitas delas, elas acabam registrando a sua logomarca para você. Diferente de você fazer uma gráfica. Se você, empreendedor, empresário, não sabe, muito cuidado com isso, tá? Inclusive, vamos trazer esse dado importante também, Francisco. A maioria das últimas empresas que são registradas no Brasil não são registradas no INPE. Então, se você criou uma empresa hoje e não registrou a sua logomarca, o seu logotipo, registre, meu irmão. Registre, meu irmão. Por quê? Você corre o risco de perder a sua logomarca. Você já perdeu a sua identidade. E sem a sua identidade, como é que você vai agir civilmente perante a sociedade? É verdade. Então, fica difícil. Então, só para trazer essas duas distinções, entendam que ambos profissionais nós devemos valorizar e respeitar, mas entender que cada um tem o seu processo específico dentro dessa demanda do mercado. Mário, excelentes dicas, né, que você trouxe aí. Realmente tem muita gente que tem a marca, criou o nome e está aí sem registro, né? Precisando desse empurrãozinho aí para fundamental, né? Marcar tudo lá, né? E como a tecnologia pode ajudar a traduzir o propósito de uma empresa em uma identidade visual e narrativa que realmente conecte com o cliente moderno? Bom, aí vamos à questão do uso da IA. Pessoal, eu acredito que se você ainda não ouviu alguém falar, muito possivelmente em breve você vai ouvir alguém comentar isso com você. Que a pessoa contrata a IA para trabalhar para ela. Por exemplo, nós lá na LTI, e eu também particularmente, eu tenho a IA como minha parceira de trabalho, ela é minha colega de trabalho. Mas toda a produção, toda a criatividade, toda a inovação, o responsável sou eu, o ser humano. E esse é o nosso verdadeiro poder, pessoal. O poder da criação, da inovação, do pensamento. Então pode existir a melhor máquina do mundo, não importa. A melhor máquina que vai existir chama-se o ser humano. Porque nós é que somos capazes de conceituar as coisas, de dar nomes, de tratar com as coisas. A máquina ela pode operar, mas racionalizar não vai. Então, você sendo um empreendedor e você quer construir, você quer fundamentar melhor a sua ideia, o que você vai fazer? Você vai procurar uma IA, não importa, Gemini, Copilot, Claude, qualquer uma delas. E você vai ter que desenvolver um comando, que a gente chama de prompt. Nesse prompt, você vai se passar por essa personalidade. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vamos ver que a gente vai criar, por exemplo, o hot dog do Souza. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está trabalhando com a Gemini. Então, primeiro que você vai fazer, se você é um ser humano, você vai lidar com a AI como um ser humano. Essa é o ponto principal, perfeito? Então, empatia, respeito, já começa por aí. Oi, Gemini, bom dia, tudo bem? Deixa ela responder. Você olha, assuma a personalidade do Souza. O Souza é um empreendedor novo, que está querendo abrir uma empresa de nome Hot Dog do Souza, e as ideias principais que ele quer transmitir são respeito, ética, boa comida, bom preço, diversidade de pessoas, valorização, enfim. E eu quero criar uma logomarca que tenha um nome forte,
eu quero que essa empresa tenha cores bacanas, misturados que gere atenção, que gere a questão da fome. Enfim, você vai criar ali um comando com tudo que você deseja. E no final você vai colocar a cereja do bolo, que é o seguinte: confio muito no seu trabalho e desde já a nossa parceria é sucesso. Agora, Mário, por que eu preciso dizer isso? Porque muita gente acaba usando a IA, Francisco, de forma seca, ríspida. Uhum. E aí ela vai te responder? Vai. Mas ela não vai entregar tudo que você precisa de verdade. Agora, quando você age com ela com empatia, com gentileza e responsabilidade, ela te entrega o resultado. Então você, às vezes, recebe uma planilha que ela vem com dicas, ela vem com insights. Uhum. Ele te dá ideias de postagem, que fica muito mais fácil de você trabalhar. E ela vai trazer a base, ela vai trazer a essência do conceito da sua empresa. Sim. E aí você vai poder construir a sua identidade visual muito mais facilmente. Uhum. Então, gente, tem a IA como a sua parceira de trabalho, a sua colega de trabalho. Imagine ela como uma pessoa. Então, imagina você ter ali um estagiário, um funcionário, enfim, um colaborador, e você agir com ele de forma ríspida. Ele vai desenvolver aquela função? Vai. Mas com carinho, com empatia, não vai. Não. Agora, se você chega ali, envolve aquele colaborador, transmitindo uma cultura organizacional com respeito e valorizando aquele profissional, falando, olha, eu preciso do teu conhecimento, e ele aplicando aquilo numa ferramenta que é essencial nos dias de hoje, que é a IA, sucesso, meu irmão. Você já Exatamente. venceu. É isso mesmo, Marco. A gente, inclusive, tem um conceito aqui no nosso Podcampus que é justamente conectar esse lado humano, né, com a tecnologia. Porque os softwares, né, as ferramentas de inteligência artificial vieram para nos auxiliar, para agilizar o nosso trabalho, né, para nos dar ali opções de como melhorar. Por exemplo, um roteiro, que é o Sim. que eu uso muito aqui no Podcampus, e na sua área, né, na área de design, ajudar a melhorar ali, a desenvolver uma logomarca, né, que seja um fly, alguma coisa que seja interessante e que capte clientes, né, que capte a atenção das pessoas para buscar interesse naquela divulgação, né? Exatamente. Tanto é, Francisco, que por que o PodCampus ele está sendo esse diferencial na área do audiovisual hoje em dia, né, e do multimídia. Por quê? Vocês conseguem aliar o high-tech, ou seja, a tecnologia avançada, tudo que há de melhor, sem abrir mão do humano. Uhum. Então, por exemplo, se a IA ela consegue te dar uma resposta ágil, mas ela aprendeu a metodologia ágil, só que quem ensinou a metodologia ágil? Humano. Exatamente. Se ela consegue desenvolver uma boa identidade visual, é porque ela passou por alguém que se formou na área de design de interfaces gráficas, enfim, de artes plásticas e etc. Uhum. E passou esses entendimentos, esse conhecimento para a IA. Isso. Ou seja, a tecnologia ela está ao nosso serviço, meus irmãos. E não nós sermos escravos da tecnologia. Isso não existe. Exatamente. Tem que ser o efeito contrário. O processo é outro. É nós empoderarmos-nos e dizermos, olha, queremos isso de ti e não mais. É só o necessário. E isso é mais do que suficiente. Perfeitamente. Mário, realmente é uma excelente visão que você traz aqui com a gente, né? Um dos conceitos, né, um dos princípios nossos é justamente esse. É fazer com que as pessoas entendam que a tecnologia é nossa aliada. Sim, com certeza. Não é uma vilã. A inteligência artificial não veio para substituir nenhum profissional. Veio para auxiliar. E os profissionais precisam se qualificar para trabalhar com ela, para ser ali uma parceira, né, de trabalho, como você mesmo citou, que você utiliza, né, dessa forma. Exatamente. Né? Mara, a cultura organizacional é o que acontece quando ninguém está olhando. Qual o papel da liderança em garantir que essa cultura seja forte o suficiente para sobreviver a essa velocidade da transformação digital? Bem, a cultura organizacional ela nada mais é do que a síntese, ou seja, a consolidação do planejamento estratégico de toda e qualquer organização, que é o quê? Missão, visão e valores. Então, se você tem uma missão muito bem produzida, a visão e os valores,
a alta cúpula, ou seja, o presidente ou o gestor maior, o gerente maior, etc., aqueles que pensam a empresa, que representam a empresa em qualquer situação, perfeito? Ele vai ter que transmitir essa mesma essência da empresa nos demais colaboradores. Então é um processo que vem da alta cúpula e chega até a base, chega até o operacional. Então, vem naquela pirâmide da administração estratégica, quer dizer o quê? A alta cúpula, a parte tática, ou seja, os gestores, os líderes, os supervisores, os monitores, enfim, e depois a base, que são o quê? Os operadores. Toda aquela rapaziada, toda aquela moçada que é do chão da fábrica. É você que está ali no dia a dia. Uhum. É o atendente, é o operador de relacionamento, ou é o vendedor, ou é o consultor, por exemplo. Beleza? Nós somos o operacional. Então, se eu reconheço na pessoa do meu chefe, do meu líder, do meu presidente da empresa, que ele transmite todos os dias, dentro e fora da empresa, a missão da empresa, a visão e os valores, eu também não posso ser diferente. Por isso a identidade da empresa, ela não é só a logomarca ou logotipo. Ela é toda a estrutura, seja ela visual e também não visual. Ou seja, aquilo que está intrínseco, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente capta no dia a dia. Por isso que muitas empresas não conseguem desenvolver a cultura organizacional por um desequilíbrio do clima organizacional. Uhum. Ou seja, o gerente que não sabe lidar bem com o líder que não sabe dialogar bem com o seu colaborador, seu liderado, ou o presidente que não tem diálogo, não tem proximidade com os operadores do chão da fábrica, que é outro erro também crucial. Uhum. Ou seja, tem que haver uma hierarquização equilibrada, onde a transmissão dos valores, elas acontecem tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então tem que haver um feedback constante do presidente entender qual é o papel que ele está desenvolvendo, o que ele pode melhorar, o que ele pode otimizar, assim como também o operador que está aqui. Uhum. Olha, até onde eu posso melhorar, o que eu posso otimizar aqui que vá servir para gerar uma boa cultura da organização. Para onde eu estiver representando essa empresa, as pessoas venham perguntar como que é o ambiente de trabalho, como é que o local, como é a estrutura, é boa ou não é? É bacana de se trabalhar ali ou não? E aí esse bom feedback faz toda a diferença. Excelente visão, Mário. É assim, não adianta o CEO falar de inovação, né, mas sem que a equipe viva isso no dia a dia, né? Ali os demais colaboradores, né, diretores e tudo mais. E assim, e qual o papel real dos colaboradores na manutenção da imagem corporativa? Eles são os desenvolvedores da percepção que o cliente tem da empresa? Em parte, sim. Por quê? Se é você, o profissional que está em mais contato com o público, seja ele o cliente, o fornecedor, o parceiro, etc., é o seu desempenho na empresa, é o seu comportamento e a sua postura que vai indicar que a cultura da organização, ou seja, a transmissão daqueles bons valores, da visão e da missão da empresa, estão sendo coerentes na prática. Uhum. Então, se o caso, o presidente, ele fala uma coisa e você que é o operador faz outra totalmente diferente, já houve aí um ruído na comunicação. E o ruído na comunicação, ele também gera o famoso grapevine, que é a famosa rádio peão. Olha, é a que usa o telefone mudo, né? Ah, fulano falou não sei o quê. Não, fulano já disse outra coisa. Não, mas a verdade era... Ou seja, nunca vai chegar no veredito certo. Uhum. Né? E aí acaba que a própria organização ela tem que se realinhar. Olha o tamanho do problema que o recursos humanos vai ter que lidar. Fazer toda uma retratação, abrir um gabinete de crise, trabalhar uma comunicação corporativa mais assertiva, buscando manter uma boa imagem perante a sociedade, e a opinião pública, nesse ponto, ela não colabora muito. É verdade. E aí, a gestão em si também tem que ter um alinhamento estratégico junto com a assessoria de imprensa,
ou de relacionamento, no caso, relações públicas, para justamente entender quais serão os passos que ele vai ter que traçar a partir desse momento, que ele vai ter que desenvolver, para justamente realinhar todo o processo. E aí é onde acontece muitas vezes uma demissão, não porque o CEO queria de fato desligar aquele colaborador, mas por aquele colaborador não ter recebido o feedback devido e não ter também observado que ele, como profissional, deveria melhorar sua postura e comportamento e não fez isso, ele não é mais digno de permanecer naquela empresa. É verdade. Então, assim, muitas vezes, pessoal, a gente contrata as pessoas pelas competências e habilidades e as demitimos pelo comportamento. Infelizmente. Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, já dizia isso, né? Verdade. Contratamos pessoas pelas suas competências e habilidades e acabamos as demitindo pelo mau comportamento. Então, muito cuidado. Você, líder, gestor, é importante você agir com seu liderado com empatia, você transmitir as informações da empresa com clareza, objetividade e cobrar o que é devidamente necessário. O excessivo não se cobra. O excessivo tem que ser descartado. Perfeito? Isso para uma melhor acessibilidade do colaborador à empresa, um clima organizacional bem mais adequado, bem mais ético. Você também desenvolver uma cultura organizacional forte e você também criar um bom relacionamento com a sociedade civil, a qual a sua empresa está ali convivendo harmonicamente. Mário, você trouxe um ponto-chave, né? A gente percebe hoje em dia muitas empresas sofrem com isso, né? Sofrem com um profissional que está ali na hora da contratação, eu faço isso, aquilo. Exato. E na hora H ali de botar a mão na massa mesmo, você vê o comportamento totalmente diferente do que foi apresentado, né? E trazendo essa questão para mais essa outra pergunta aqui, é como que as empresas, né, como que eles podem treinar o time para que esse atendimento humano continue sendo um diferencial, para que não haja essa disparidade, né? Mesmo quando é usado ferramentas de automação e inteligência artificial. Perfeito. Francisco, eu vou trazer um exemplo de uma empresa muito pequena, tá? Vamos pegar uma empresa aqui de 4 pessoas, perfeito? Então, uma delas é a Serviços Gerais, a outra é a atendente, nós temos um supervisor e nós temos o dono da empresa, perfeito? Quem desses 4 deve dar mais bom dia a todos? A Serviços Gerais, a atendente, o supervisor gerente ou o dono da empresa? Ele seja o dono da empresa. Os 4. Porque se o dono da empresa fala, olha, eu quero uma empresa competente, eficiente, etc., e educada, e os outros 6 não são educados, só ele que é educado, quem falhou na educação? Quem falhou na comunicação? Os 4. Ele porque explicou, indicou a situação e os outros não cumpriram, ou seja, não tem autoridade, que não precisa ser a forceps, tá, pessoal? A autoridade é respeito, é caráter. Não é você exigir nada de ninguém, de jeito nenhum, perfeito? Outra coisa, se os outros 3 aqui, o dono da empresa, o gerente e a atendente dão bom dia e a Serviços Gerais não dá, também ocorreu uma falha. Porque a empresa não são os 4, então os 4 têm que cumprir com aquilo. Então a cultura organizacional é todos englobados. No entendimento, no comprometimento e na responsabilidade. Beleza, claro que o dono da empresa não vai fazer o papel dos Serviços Gerais. Assim como os Serviços Gerais não tem que fazer o papel do dono da empresa. Mas cada um tem que entender o seu processo de colaboração na empresa, compreendendo as suas reais funções e exercendo o seu cargo com comprometimento. Agora, claro que nada disso impede de, por exemplo, a Serviços Gerais chegar para o dono da empresa e dizer: ô, senhor João, o senhor poderia melhorar essa questão para mim? Vou dar um exemplo, tá? Olha, senhor João, eu tenho sentido que aquele produto de limpeza que o senhor trouxe para mim, o cheiro está muito forte. Eu percebo que alguns clientes se incomodam. Nós poderíamos mudar esse produto, comprar um outro com um cheiro
mais suave, uma coisa mais... Perfeito. Você está dizendo, olha, eu quero continuar meu processo de limpeza, fazendo a coisa correta, mas que o cliente se agrade, que ele se sinta bem no mesmo ambiente que eu também quero me sentir bem. Uhum. Assim como também atendente os demais. Então, esse processo tem que existir, como te falei, da alta cúpula até a base, e da base até a alta cúpula, ou seja, é uma coisa de via de mão dupla. Isso. O que vai vem, o que volta vai, Uhum. e assim etc. Então, como é que o bom líder, o gestor, o empresário tem que fazer isso? Com uma conversa franca, com verdade e com paixão, sabe por quê, Francisco? Uhum. Vou trazer um exemplo, claro, dos muitos exemplos que eu atendi, de 80 empresas que eu participei de consultor no Sebrae, no Ceará. O que eu mais gostei de ver é a paixão do empreendedor pela sua empresa. Gente, quando a gente faz as coisas com paixão, não tem ninguém que, olha, ninguém interfere, ninguém, ninguém complica. Por quê? Porque enquanto existir paixão, você tem vida. E as empresas só têm vida enquanto essas pessoas estiverem dando vida a ela. E o poder da existência, gente, é muito real. Então, você empreendedor, você empresário, se você tem paixão pela sua empresa, transmita essa paixão aos seus colaboradores, meu irmão. E você vai ter um time de sucesso. Não importa se é só de vendas, ou se é só de atendimento, ou se é de suporte, ou se é de produção de alguma coisa. Transmita essa paixão e você vai ser uma empresa de potência. O teu crescimento, ele é uma coisa exponencial, ele vai acontecer em algum momento. Mas essa paixão ela tem que ser constante, ela tem que ser diária. Por onde você andar, cara, leve a tua empresa. Seja você o melhor cartão de visita da sua empresa. Isso é importantíssimo. É verdade, né? Ele que teve a ideia daquela empresa, né, de criar Sim, tudo aquilo, idealizador. Então ele sente aquela emoção de poder ver a produção dele funcionando, né, de ver ali os colaboradores trabalhando, e é importante transmitir essa paixão que você citou, essa vontade de crescimento, para que contagie os outros também, né? Para todo mundo trabalhar certinho ali na sua área, né, designar ali sua paixão também pelo trabalho, sim. e o crescimento da empresa ser evidente, né? Verdade. E aí também, Francisco, entra um outro aspecto. Por exemplo, por que que às vezes o empreendedor ele sente muita dificuldade em desenvolver esses papéis de cultura organizacional? Porque ele também sente uma necessidade de, às vezes, contratar uma assessoria empresarial, uma agência de recursos humanos, estratégico, enfim, e acaba vendo que o preço que está sendo praticado para ele é abusivo. Mas é importante a gente considerar também, pessoal, o papel desse profissional. Igual, por exemplo, olha, uma assessoria de imprensa, uma assessoria de relações públicas, ela é importante em que aspecto? Em trabalhar a sua comunicação organizacional, alinhar o planejamento estratégico da sua empresa com a comunicação, para que a sua empresa ela tenha mais eficiência perante a sociedade. A mesma coisa é uma assessoria empresarial, um consultor empresarial entrar na tua empresa e te entregar todo o alinhamento estratégico da sua empresa, de forma que você tenha mais efetividade na parte contábil, mais efetividade na administração em si, nos recursos humanos, e de forma que você também possa construir o papel de autoridade. Porque a autoridade, pessoal, ela não é constituída só pelo cargo. Ah, eu sou dono da empresa e pronto. Não. Sim, eu sou dono da empresa, mas eu também preciso aprender, eu também preciso de feedback constante, e eu também preciso me capacitar cada vez mais nas áreas de gestão para que ao eu descobrir ou perceber que na minha empresa está ocorrendo algum furo em processos de liderança, de feedback, etc., de cuidar do meu colaborador, eu consigo o quê? Atendê-lo prontamente e eu cesso esse possível aspecto negativo e minha empresa segue no alinhamento que eu desejo. Que qual é o foco da empresa? Não é o lucro? Perfeito. Mas como é que você vai lucrar se o seu atendente não sabe atender bem o público? Se a tua liderança não tem processos gerenciais bem estruturados?
E como que você vai cobrar dessas pessoas a produtividade real, sendo que você também não as capacitou para isso? É verdade. Então, olha o tamanho do desafio. Uhum. E aí eu pergunto, você empresário empreendedor, sente essa dificuldade? Então procure profissionais capacitados e pague o preço devido, porque o resultado certamente será de sucesso, e é isso que a gente deseja para todos vocês. Bom, Mário, fidelizar é muito mais barato do que conquistar, né? Como o marketing de relacionamento evolui com o Big Data e como usar os dados para criar conexões reais e não apenas aquele spam personalizado. Perfeito. Com relação a Big Data, o que nada mais é, pessoal? Uma super análise das informações que você vai captar do público. Então, vamos dizer assim, é uma pesquisa de opinião de mercado ou de público mais qualificada. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, já entendido aqui a questão do Big Data, então vamos supor uma média empresa, perfeito? Dentro desses 15, 20, 25 profissionais, há um profissional que é da área do marketing. E geralmente ele pode atuar ou no departamento comercial, ou no departamento de marketing, não tem problema. Perfeito. Esse profissional, ele vai pegar todas as informações, seja de pesquisas de público, sejam também das próprias redes sociais, para entender, por exemplo, quais são os melhores horários para se divulgar as publicações, as postagens, qual é o nível de curtidas, qual é a quantidade de compartilhamentos que estão ocorrendo nas postagens, a taxa de retenção, ou seja, quantas pessoas estão saindo do perfil, por exemplo. E aí, todas essas informações, esse profissional de marketing, ele vai extrair esses dados, essas informações, e vai falar, olha, nós temos que melhorar a nossa comunicação da seguinte forma. A gente tem conversado mais com o público como se fosse uma coisa mais pedagógica, mais de educação, e não é, o nosso foco mais é vendas. Então, a comunicação tem que ser um pouco mais agressiva, tem que ser mais comercial, mais assim, full time. Compra, venda, vende, compra, consome, desconto, oferta, enfim, ok? Ou se a sua empresa ela tem um público que é mais rebuscado, é um público mais selecionado, então a tua comunicação ela tem que ser mais correlacionada a esse público. Então, ora você vai dar uma instigada nas vendas, você vai ser mais comercial, você vai ser mais reativo, ora você vai ser mais pedagógico, você vai ser mais de instrução, de orientação, de informação, e ora você também vai trabalhar a questão do humor. Você vai fazer uma publicação diferenciada, que é o que muita gente está fazendo hoje, que assim, o exemplo que eu tiro maior foi do Moção, né? Que ele, dizem por aí, né? Aí ele fica balançando as perninhas e tal. Inclusive, eu até vi também de um rapaz que era padeiro numa padaria, e ele falando, né? Que eu faço o pão, mas sem os ovos não tem como fazer o pão melhor. Fazendo essas coisas assim, de contrastes de palavras e expressões. Só te interromper um minuto. Você trouxe um ponto legal de marketing humorado. Eu, né, por exemplo, assisto muito TikTok. Sim. E ali é os reels do Instagram. A gente tem uma trend hoje em dia que a pessoa fala, esse aqui é meu bar, se você quiser vir beber, né? Aí o pessoal já vem extingando aquela vontade de conhecer aquele ambiente, né? Exato. A gente tem petisco, se quiser comer, né? Não sei se você já viu esse marketing, né? Eu vi também de uma garotinha que ela falava, essa aqui é a igreja do meu pai. Se você quiser vir aqui conhecer, aí ela mostra lá a igreja está bonita, acho que é evangélico, mas independente, tá, pessoal? Não tenho nada contra, tá? Sou cristão também, enfim. E aí ela vai mostrando, mas assim, com a cara não muito feliz. Mas aquilo ali, gente, não é porque ela tá triste ou que ela tá se sentindo acuada, não. É no sentido de humor mesmo, tá? É só uma questão ali de posicionamento, mais nada. Mas isso também é legal. Porque mostra que o ambiente é um pouco descontraído e você gera uma imagem da empresa que também se correlaciona com
o povo, o dia a dia. Porque, gente, hoje em dia, o que está sendo mais solicitado também nos escritórios de psicologia, etc., nos consultórios também, é o que é a questão da dopamina. As pessoas estão muito tristes, pessoal. A taxa de suicídio está aumentando absurdamente no país. Inclusive, acho que, se eu não me engano, acho que no estado do Sul e do Sudeste, a região do Sul e Sudeste, são de maiores incidências de suicídio. E aonde o poder aquisitivo está maior. Agora, o que acontece? Do que adianta você estar com um poder aquisitivo melhor, mas você não está conseguindo ter um bom convívio social? É verdade. E aí, com relação às empresas, o que é importante também? Ah, Mário, mas a minha empresa é pequena. Eu não tenho um profissional de marketing. Então procure, meu amigo, uma agência de marketing. Explica a sua ideia. E também sugira esse profissional que faça uso da IA para justamente ela captar o que você quer de mensagem, o tom de comunicação, para que o profissional entregue para você o planejamento de comunicação estratégico ou de marketing estratégico, para que você faça aquelas publicações e postagens que sejam efetivas para você, para justamente você reter o público, ou seja, manter as pessoas curtindo, compartilhando, comentando, ou seja, aumentar o teu engajamento. E a partir desse momento, aí já voltando à tecnologia novamente, o algoritmo, que nada mais é do que a inteligência artificial da rede social, ela vai entender, o Zezinho lá da loja da Biju, por exemplo, ele está melhorando as postagens e o pessoal está curtindo mais. Então eu vou, organicamente falando, eu vou divulgando para um público que procura esse tipo de conteúdo, e aí você vai percebendo que vai aumentando os teus seguidores, e você fala, poxa, mas eu estou no Mato Grosso e tem gente de São Paulo me curtindo, me seguindo. Gente, então meu alcance está chegando em São Paulo. É verdade, né? Antigamente, como é que você alcançaria um público desse? Você teria que divulgar uma publicidade numa revista, pagaria um valor absurdo, ou no jornal de grande circulação com a nota pequena, falando ali bem um pouco da sua empresa, para você ter esse marketing, para você alcançar essas pessoas. E hoje em dia, não. Às vezes, um simples Reels que você vai gravar no Instagram, sem muito recurso, sem muito filtro, nada disso, é muito mais impactante do que uma publicidade na televisão. No outdoor, no BuzzDoor, por exemplo. Né? Ou seja, a tecnologia, pessoal, ela existe para isso, para trazer mais eficiência, mais produtividade e economia para o empresário, o empreendedor. Então, façam um bom uso das IAs, façam um bom uso das tecnologias. E hoje nós temos inúmeras à disposição, e boa parte ainda de graça. É verdade. Então, por que não usar? Isso mesmo. É verdade? Mário, excelente visão que você trouxe. Realmente a gente percebe o quanto que a tecnologia mudou a forma das pessoas buscarem serviços, né? Hoje a gente não tem tanta eficiência nos anúncios de televisão, né? Que você citou agora no final. Verdade. Mas é mais eficiente você anunciar o quê? No Facebook, no Instagram, né? No TikTok, que hoje está uma rede social muito mais utilizada. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência, principalmente os empreendedores, né, de buscar mostrar esse marketing, né, trazer o marketing que realmente vai captar ali a atenção e vai chegar até onde realmente as pessoas têm interesse. Né? E o que você trouxe faz uma conexão com a outra questão, que é aqui, ó, qual o segredo para transformar um cliente comum em um defensor da marca da empresa, né, na era das redes sociais, onde a opinião de um usuário pode mudar o valor de uma empresa em minutos. Maravilha. Vou sair um pouco da coisa do muito corporativo e vamos agora para o povão. Perfeito? Então vamos lá. Imagina-se que o seu Lúcio, ele tem uma agropecuária. Agropecuária Canarinho. Pronto. Vamos todos para a agropecuária Canarinho. A agropecuária Canarinho ela tem um diferencial. Qual é o diferencial, Mário? Ela cuida bem dos pets. Você pode entrar com o seu pet dentro da loja.
os produtos são selecionados e a política de preço que é desenvolvida ali dentro daquela empresa é diferente, porque não é você que vai negociar o preço, é o dono da empresa que vai negociar o preço com você. Então vamos supor, eu chego lá com meu Cheetos, o Nick, falo, Lúcio, quero uma ração assim, assim, assado, mais equilibrada. Qual é o preço? Aí o Lúcio, com a inteligência de empresário, olha, Mário, eu tenho essa aqui, que ela tem o que você está precisando, perfeito? E, cara, hoje ela tá tanto. Mas você já viu a outra ração aqui? Não, qual é essa outra aí? Cara, essa outra aqui é outra marca, perfeito? Ela tem um pouco a mais de nutrientes, é na mesma faixa etária do teu cão e ela tá mais em conta. Poxa, mas tá, a que eu compro lá, ela tá saindo a quanto hoje? Não, tá naquele preço lá, R$ 60. Tá, mas e essa outra aqui? Cara, eu consigo fazer ela para você 45 no Pix. Pô, cara, eu não tô sem o Pix aqui hoje. Eu tô só lá, tô só com cartão. Tá bom. Débito? Sim. Faço para você 48. Tem R$ 3 a taxa de maquininha, vamos supor. Ah, qual é a diferença de R$ 3? Acho muito pouco. Ah, mas se eu quiser comprar no crédito? Cara, eu parcelo para você em 4 vezes, sem juros. Você cativa o cliente ou não cativa? Cativa, com certeza. E se você ainda falar assim, olha, você quer participar de uma campanha nossa? Campanha? Qual campanha, Lúcio? É o seguinte, você vai fazer um teste dessa ração por 5 dias. Testa, vê como é que vai estar a questão do seu cachorro, se ele vai corresponder bem àquela ração. E aí, nos 5 dias, terminou de ver que ficou legal, seu cachorro tá bacana, você pode gravar um vídeo para a gente mandar? Para a gente divulgar aqui no nosso perfil? Olha, gente, eu comprei a ração lá na agropecuária do Lúcio, meu cachorro tá super bem, se dando bem com a ração e tal. Lúcio, agropecuária tal, valeu. Imagina ele fazendo isso com 50 pessoas. Ô Francisco, qual é o alcance desse camarada? Vai longe, hein? E outra coisa, se vocês pensam que precisa anunciar muito dinheiro no Facebook e no Instagram para alcançar pessoas, lê do engano. Sabia que com poucos reais, tá, gente? 30, 40, 50 reais, você consegue alcançar 1.000 pessoas? Okay. Agora, se você pegar 10 mil reais e investir num canal de televisão, independente de qual seja a prestadora, tá, pessoal? Daqueles 10 mil que você vai investir, com muito, muito, muito sucesso, R$ 1.000 vai te dar retorno. Você perdeu R$ 9.000 de investimento. É puxado ou não é? Bastante, né? Então, o que está sendo mais interessante? Você pegar R$ 50 do teu caixa e investir com a boa segmentação que você vai fazer ou no Instagram ou no Facebook, por exemplo, ou até no próprio Google também, do que você pegar R$ 10.000 e investir num canal de televisão que pode não te dar o retorno que você espera. É verdade. Então, isso é estratégia. Marketing estratégico. E aí, qual é a outra forma de você também encantar o cliente? Perfumaria. O que geralmente a perfumaria faz? Bom dia, tudo bem? Olha, pode sentir esse perfume? Você vai lá, marketing sensorial. Cheiro muito bom. Qual é o nome desse perfume? Olha, esse perfume aqui é o Eudora, tal, não sei o que, tal. Hoje ele está em promoção. Qual é o valor dele? Ah, ele estava por 80, mas pagando à vista sai 50. Às vezes o cara não está nem pensando em comprar o perfume. Mas pela questão dessa promoção relâmpago, e o preço é bom, agradável ao bolso dele também, ele vai lá e compra. E aí, qual é o outro diferencial também que a vendedora tem que fazer? Olha, você já segue nossas redes sociais? Não. Segue a gente e você pode fazer um videozinho de 30 segundos experimentando o perfume e dando a sua opinião, mas tem que ser na hora, tá? Imagina o impacto disso, Francisco. O impacto é grande. Agora eu pergunto, você aí, meu irmão ou minha irmã, que tem uma lanchonete, você já pediu para o seu cliente fazer
um serviço desse para você no delivery? Recebeu o cachorro quente, um hambúrguer na casa, dá aquela mordida, mas aquela mordida mesmo caprichada, e depois dá opinião se o hambúrguer é saboroso, se a pizza é saborosa, se a embalagem chegou correta com o produto, ou se você, por exemplo, tem uma empresa que presta serviço de contabilidade ou de qualquer outra área, pede a opinião do teu cliente. Olha, a assessoria tal é uma boa contabilidade, ou é uma boa agência de relacionamento com o cliente, ou é uma boa área de recursos humanos, é um bom profissional de recursos humanos. Gente, isso não custa nada. Vídeo de 30 segundos tem um impacto gigantesco. Não precisa fazer vídeos de 10, 15 minutos, não. Você fazendo pequenos vídeos desse durante a semana, você tem um impacto, um alcance de público, gente, sensacional. E olha só, tá tudo aí. A questão é, como que você deve fazer e por que que você deve fazer? É só questão de estruturar as ideias e colocá-las em prática. Bom, Mário, você está trazendo aí grandes dicas, né, para os empresários, né, esse pessoal aí que está... Tem uma galera também que está começando agora, né, às vezes está meio perdido também. Verdade. E são ideias muito boas, né, inclusive aí para o pessoal já começar a adotar hoje mesmo. O pessoal aí do hot dog, né, do cachorro. Preferência. Manda aí. E nós chegamos aqui ao nosso quadro, o algoritmo humano, onde usamos a lógica da tecnologia para otimizar a nossa carreira. Qual é o maior bug que você vê nas empresas ao tentarem construir sua imagem no mercado hoje? Bom, esse bug eu vou trazer mais as empresas que eu fui consultor lá no Ceará. O maior problema desse bug lá no Ceará, por exemplo, dessas empresas, é a falta de conhecimento do próprio empresário, da atividade empresarial em si. Geralmente essas pessoas, elas têm o tino para o comércio, elas têm a mente voltada para o comércio, mas elas não buscam o conhecimento profundo, o conhecimento técnico mesmo, de entender as operações comerciais, as técnicas de vendas, processos de atendimento, de gerenciamento. Por isso o Sebrae ele tem esse papel crucial de orientar, de prestar essa consultoria. Isso também, claro, não exime de responsabilidade o empresário empreendedor buscar também outras assessorias. Ele não é obrigado a procurar somente o Sebrae. E esse papel também, as entidades de organização também têm um papel importante. Então, por exemplo, as associações comerciais, o próprio sistema Fé Comércio também tem esse papel também de educar, de formar, de trazer o empresário para o ambiente corporativo, perfeito? E essas associações de classe, elas também têm que ter esse papel. As assessorias de contabilidade também. O contador também, minha gente, ele também tem papel de orientar, de formar. Não é só de gerar ali o balanço demonstrativo contábil, te entregar e dizer tchau. Ou declarar o seu imposto de pessoa jurídica e falar, tá ok, parabéns, continua. Não. Ele também tem que te orientar em algumas coisas. Como, por exemplo, a dificuldade que o empresário tem de desligar um colaborador, de preferências que tem muitos anos de empresa, onde o cálculo trabalhista tem que ser muito bem feito para evitar judicialização, evitar transtornos maiores, assim como também qual é o melhor processo de contratação, ou seja, qual é o melhor período para se contratar. Isso também é papel do contador. E também do seu profissional de RH. Ah, Mário, mas eu não tenho um profissional de RH. Não tem problema. Você pode contratar esse profissional em particular, ele presta esse serviço para você e você paga ele devidamente. De preferência que esse profissional ele seja um MEI, para justamente ele também, quando for preciso realizar o processo contábil dele, ele justifique a movimentação financeira. Olha, eu estou trabalhando assim, eu estou prestando serviço, estou colaborando na sociedade e estou aqui declarando a minha questão financeira correta. Ou seja, tudo isso é uma cadeia. Só que às vezes o empresário, ele pensa que não, por eu abrir a empresa, eu vou tocando e Deus me ajuda. Gente, não pode ser assim.
Claro, a gente tem que contar com Deus em tudo, na nossa vida o tempo todo. Claro, quem acredita, porque quem não acredita também não tem problema. Mas busque as orientações dos profissionais. Ao entrar numa associação comercial, ou procurar a Câmara de Desenvolvimento de Logística, a CDL, o FEComércio, etc., você, enquanto empreendedor e empresário, você também tem que cobrar dessas pessoas orientações, apoio para que o seu comércio se desenvolva também. Uhum. Porque ao emitir o boleto para você pagar e te mandar revistas informativas, etc., maravilha. Mas eles também têm que andar junto com você. Porque o que é importante? Quanto mais você, empresário e empreendedor, você tiver formação, conhecimento e capacitação, você vai entender melhor do processo das empresas, você vai se reconhecer melhor no mundo corporativo e você vai saber cobrar das autoridades o que é realmente devido para a melhoria da tua empresa. E isso também vai ser respectivo perante a sociedade a qual você está atuando. Por isso a responsabilidade socioempresarial ela é fundamental. Por quê? Se você é uma empresa que consegue gerar um lucro e você tira um excedente desse teu lucro e aplica na sociedade em projetos sociais, culturais e esportivos, você é uma empresa que representa 0,5% do mercado inteiro do país. Por incrível que pareça. Por mais que o governo ele traga leis de incentivo para você que vai desenvolver projetos culturais, musicais, etc., como financiador, mas nem todas as empresas alcançam. Por quê? Porque elas pensam assim, mas eu não tenho esse know-how de faturamento. Vamos supor, eu preciso ter um arrendamento de R$ 500.000 para que eu consiga entrar na Lei Rouanet, por exemplo, ou eu consiga entrar na Repelé. Não, meu amigo. Se você conhece um atleta que é do teu bairro ali, é da tua localidade, e ele participa de campeonatos, mesmo que sejam pequenos, patrocina esse rapaz, patrocina essa moça, com pouco. Mas isso você vai conseguindo daqui a pouco melhorar a tua imagem perante a sociedade. Olha, eu compro ali no mercadinho do Luiz porque ele ajuda os atletas locais. Inclusive meu filho que faz karatê, o cara ajuda. Olha que exemplo belo. Verdade. E muita gente às vezes pensa, Francisco, que a responsabilidade socioempresarial você tem que ter muito dinheiro. Uhum. Não. É com pouco que você faz muito, gente. Isso é o quê? Inteligência, sabedoria, conhecimento. É, isso mesmo. Entende? Então, trazendo esses exemplos do dia a dia, para que você também, pequeno, médio comerciante, passe a praticar isso. E orientação não vai faltar, porque bons profissionais você vai encontrar no mercado. Exatamente. E se você pudesse escrever uma função de correção para esse erro de posicionamento, qual seria? Bom, buscar informação. Mário, mas aonde eu devo buscar informação? Eu tenho que ir só na FEComércio ou só na CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas, ou eu tenho que procurar a minha associação comercial? Não. Você também pode entrar na IA, você gera ali um comando em que você vai pedir que ela te forneça essa informação. Então como é que eu posso fazer isso, Mário? Outro exemplo prático. Você vai lá, abre lá seu perfil, perfeito? Ok. Aí você vai colocar lá, Copilot, preciso que você atue como um consultor empresarial com foco em informações estratégicas para líderes. Quais são as informações que eu preciso? Olha, eu preciso entender qual é a melhor forma de me posicionar perante o mercado, quais são as entidades que eu devo buscar me associar ou ser parceiro, quais são os profissionais que eu desejo contratar ou que eu posso pedir prestação de serviço. E sugestões. Me dê sugestões, me apresentem problemas do dia a dia como se você fosse o fator decisivo. E ela vai desenvolver um planejamento para você. Ela vai te trazer dados, os quais você vai poder, ao entrar em contato com a FEComércio da Vida, uma CDL, uma associação comercial, dizer, olha, a minha deficiência hoje é nessa área aqui.
Olha, eu preciso preencher essa lacuna que está na minha empresa. Olha, eu preciso desse serviço especializado. Vocês podem me fornecer? Quanto que isso custa? Ou eu posso parcelar esse pagamento? Eu tenho possibilidades de financiar isso de uma forma mais tranquila? Tem. E aí o que vai acontecer? Você, completo de informações, a sua decisão vai ser muito mais ágil. E aí você vai poder usar a metodologia Kanban, Scrum, você pode usar o modelo 5S. Todos esses modelos você pode aplicar. Claro, buscando sempre o que for melhor de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua empresa. É isso. Olha, Mário, realmente você trouxe essa visão estratégica fundamental, né, no marketing, na divulgação, principalmente para os novos empreendedores que estão aí. Claro que os outros também podem, né, adotar algumas políticas para melhorar ali seu engajamento, né, melhorar o marketing, divulgação de produtos, enfim. Produtos e serviços, né? Tem gente também que trabalha com essa. E para finalizar, que mensagem você deixa para quem sente que construir uma marca forte é algo apenas para gigantes no mercado? Perfeito. Henry Ford, tá? Henry Ford era um cara muito pobre, mas ele tinha uma força dentro dele, tinha uma paixão de vencer na vida. E quando ele criou a Ford, ele falava o seguinte, olha qual era o marketing dele. Uhum. Você pode escolher qualquer carro, desde que a cor seja preta. Por quê? Porque naquela época a tinta era muito cara. Então, para se produzir muitos carros e ter uma tinta de mais qualidade diferenciada, o custo era altíssimo. Uhum. E o público-alvo dele eram pessoas mais de classe menos favorecida economicamente. Mas o povão, tudo bem, tá certo. Cada um tem seu market share, tem o seu segmento de público e de mercado, perfeito? Então ele falava, olha, você pode escolher qualquer modelo, desde que a cor seja preta, eu vendo o carro para você, não tem problema nenhum. E o cara foi sensacional. Tanto é que outras pessoas que trabalharam com ele também criaram suas empresas de automobilística. Muita gente não sabe, mas o Michelin teve aprendizado com Ford. O cara da Fiat também aprendeu muito com Ford. Uhum. Mas qual foi o diferencial entre a Ford e a Fiat, por exemplo? Na Itália, por ter naquela época muitas indústrias, a questão das tintas, os pigmentos eram mais fáceis de você encontrar. Então a Ford acabou trabalhando na aerodinâmica, fez carros mais arrojados e de cores diferentes do preto. Então olha aí o diferencial. Então, ou seja, não importa se você é pequeno ou médio e você deseja ser grande, você vai ser grande. Mas, Mário, por que eu vou ser grande? Como eu te falei, é a paixão que você alimenta todos os dias pela sua empresa que vai te impulsionar. Nada pode te parar, exceto você mesmo. Exceto você. E assim é para qualquer outro profissional. Seja você um gestor de recursos humanos, um analista de RH, um profissional de contabilidade, um médico, um fisioterapeuta, um vendedor, um lojista, um comerciante, enfim, não importa. Se você não quer ter sucesso, não se lance para o mercado. Não se lance. Porque o mercado, ele não brinca com nada. As leis da economia, pessoal, são como as leis universais. Quem produz, gera e rende. Quem não produz, nada gera, nada rende. Então, muito cuidado. Não seja você o sabotador dos seus sonhos. A autossabotagem pessoal, ela também arruína qualquer organização. Não adianta. É isso. Mário, muito obrigado. Foi uma conversa iluminadora, né? Te agradeço muito por você vir aqui desmistificar a estratégia, a imagem corporativa no nosso PodCampus, né? E, por favor, compartilhe suas redes sociais, os contatos, para quem quer acompanhar o seu trabalho, né, e consultoria. Perfeito. Gente, a minha rede social hoje principal é o Instagram, tá? Que é @mariolima2216.
perfeito? E também peço para vocês seguirem a página da LTI Consultoria, que é @LTI_consultoria. Só isso. Tá? São as duas redes principais hoje. Meu YouTube está parado, enfim, porque é realmente a correria do trabalho. Eu não estou tendo tempo hábil de produzir tanto conteúdo. Mas no Instagram, ainda aos poucos, eu ainda estou lá. Como vocês também, pessoal. Crescendo, praticando, entendendo. Porque esse fenômeno das redes sociais também, para mim, é um tanto recente. O meu TikTok, por questões mais pessoais, eu não vou mais divulgar, porque realmente eu vou remover o perfil. Porque já me foi útil, hoje já não me serve mais. Mas eu tinha um engajamento até bom lá. Mais de 20 mil pessoas me seguindo. Nossa, eu nunca nem pensei em chegar nesse tanto de gente me seguindo. E agradeço muito a todos. Enfim, é isso. Mário, mais uma vez, obrigado, tá? Você é sempre bem-vindo aqui, sempre que você quiser vir trazer mais conhecimento para a gente, as portas estão abertas aqui do nosso podcast, viu? Perfeito, agradeço a você, Francisco, e a Verônica e todos os demais colaboradores aqui. Que Deus abençoe e faça com que vocês prosperem cada vez mais e que, com as graças de Deus e com a proteção dos santos anjos, o Pod Campus venha a ser um podcast de excelência, de referência, e que vocês profissionais que acompanham ou que ainda não seguem o Pod Campus, sigam o Pod Campus, absorvam aqui o conhecimento e pratiquem de forma que vocês sejam um reflexo do sucesso que o podcast já é. É o que eu desejo a cada um de vocês. Muito obrigado. E também agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir também as redes sociais do Mário, professor Mário, lá no Instagram. E também estamos lá no Instagram. Sigam a gente, tá? E vamos acompanhar toda semana aqui um episódio novo, com bate-papo iluminador, que traz uma visão estratégica, que traz conhecimento, inteligência artificial e tecnologia. Então se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai repassar para o professor Mário também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana.